Então vamos lá. Então a parte de globalização. Deixa eu ver se eu vou de subdivisão que ele fez aí, não.
Bom dia, jovem. Quatro, sete,
Oi, oi, oi. Então vamos que vamos, né? Gente, a sequência agora a gente tem capitalismo, é geopolítica, né? Na verdade, ele coloca 4 capítulos assim, falando sobre geopolítica. Aí o que que é basicamente? Para trabalhar Conferência de Bretton Woods, as fases do capitalismo, as fases da Revolução Industrial, o que que é monopólio, oligopólio, crise de 29, crise de 2008, blocos econômicos e por aí vai. Então tentei estruturar aqui de uma forma para ficar numa certa sequência, tá? Vamos por partes aqui então. Fase do capitalismo. A gente já sabe essas 4 fases, não sabe? Na sequência, tem que saber a sequência direitinho. Não adianta você pular, não saber colocar na ordem, não. Mas olha, é muito fácil. Qual é o primeiro capitalismo que surgiu? Comercial. Até porque o industrial é só a partir da primeira revolução industrial. Gama quer dizer que antes da revolução industrial já havia capitalismo? Já. O capitalismo, ele é aquela transição do feudalismo para o capitalismo, que vai se fortalecer muito com esse evento aqui. Qual é? Expansão marítima, o processo de colonização, né? A Europa ali se lançando, porque o capitalismo é praticamente europeu, né? Se a gente for pensar bem assim, o capitalismo ele é um sistema muito assim europeu. E os europeus vão levar esse sistema para outros lugares. Veja, aqui no Brasil não tinha capitalismo, até a chegada dos portugueses. Então, o que a gente coloca? A expansão marítima, ou grandes navegações, né? Elas vão estimular esse capitalismo aqui comercial. Nessa época, deixa eu pegar aqui uma outra cor. É interessante a gente destacar que é muito forte aqui a história do mercantilismo. Então é bom a gente anotar aí embaixo, ó, que o capitalismo comercial ele se fortalece no momento do chamado mercantilismo. Mas se a gente quiser também colocar, ó, esse período aqui é esse período então das grandes navegações. Algumas características básicas do mercantilismo, pelo menos 3 a gente tem que saber, né? Que são as que caem em prova, com isso aí já mata, né? As questões, praticamente. Muita ou pouca intervenção do Estado. Então, muita intervenção do Estado. O capitalismo ele tem disso, né? Se você for olhar ao longo da história, tem momentos que a galera defende maior intervenção do Estado na economia, tem momentos que a galera defende menor intervenção. Já já a gente vai falar sobre isso, liberalismo, keynesianismo, né? E próprio mercantilismo e por aí vai. Então veja, aí uma intervenção do Estado na economia, a história da balança comercial o quê? Favorável, que a gente chama hoje de quê? Um nome mais técnico, superávit, né? Você vê que tem coisas que não mudam, né? Então, desde o mercantilismo para cá, os países procuram muito ter uma balança comercial favorável, ou seja, superavitária, ou seja, lucrativa. Em outras palavras, ganhar mais dinheiro exportando do que o que gasta importando. Eu não gosto muito da ideia de exporta mais do que importa. Gama, mas não está certo? É porque a gente costuma dizer que o certo é falar em valor. Deixa eu explicar melhor. Às vezes a Joana exporta 100 toneladas de soja, aí ganha X. Eu vendo um avião e ganho 2 vezes o que a Joana ganhou com 100 toneladas de soja. Então não é muito esse negócio, sabe? Às vezes de, exporta mais do que importa. Cara, não é quantidade. É melhor falar assim, o que é balança comercial? Valor total das exportações menos o valor total das importações. É bom falar em valor, em dinheiro, certo? Que aí entra muito aquela ideia de valor agregado dos produtos, o papel da tecnologia, da divisão internacional do trabalho. Então, hoje, não é muito, nem a história de vender muito, é vender coisas que são mais caras, mais valorizadas, com maior valor agregado. Tanto é que tem muito país aí, como a China, por exemplo, não, deixa os doidinhos aí ficar exportando milhões de toneladas de soja, de minério, de coisa, a gente vai se concentrar em semicondutores, vamos se concentrar aí tecnologia para satélite, insumo farmacêutico. Então não é muito quantidade, tá? Mas beleza. E a história do bulionismo ou metalismo? Lembra que é o mesmo, são 2 nomes para a mesma coisa? Bulionismo, meu medo é esse, porque se cair metalismo,
já associa direto, né? Mas se tiver na prova metalismo, então, Gama, o que é o bulionismo ou metalismo? O acúmulo de metais preciosos, que a Europa entendia que tinha valor para ela. Porque, por exemplo, se você pegasse um ouro aqui para o indígena brasileiro, praticamente não tinha muito valor para ele. Ele não tinha aquela noção de valor dentro do capitalismo ali. Mas para um europeu, o ouro tinha um valor, né? Prata, tal, entre outros. Enfim. Então, capitalismo comercial é o primeiro, mercantilismo, grandes navegações, beleza. Aí vem, isso aqui acumulou capital, né? Inclusive, foi gerando as bases para que nós entrássemos no capitalismo o quê? Industrial. Então, esse capitalismo aqui vem com a Revolução Industrial, obviamente, e aí a gente já sabe o desenrolar. Depois a gente entra no capitalismo financeiro. O que é esse capitalismo financeiro? Aqui o dinheiro estava concentrado nas fábricas, né? Na produção industrial. Aqui quem passa a concentrar a riqueza? Bancos. O que mais? Empresas de seguro, financeiras, né? Então é a história de negociar dinheiro, ações, né? Na verdade, dinheiro, né? Na bolsa de valor, certo? Os bancos passam a dar as cartas. Aí é uma fase que a gente vai chamar também de capitalismo mais, vamos aqui, ó. Vamos botar bem aqui de vermelho. Então, capitalismo mais monopolista. Só que é interessante que a gente fala muito em monopolista, mas eu vou acrescentar que ele é monopolista e oligopolista. Vamos lembrar esses dois conceitos, pessoal, de monopólio e oligopólio. O que é monopólio? Uma pessoa, uma empresa domina o mercado, né? Beleza, mono é um. Agora, o que é a ideia de oligo? Poucos. A gente interpreta às vezes errado, né? Tem gente que fala assim, ah, várias. Não são várias. Sim, não é mais um só, mas também não é uma história de, nossa, tem uma ampla concorrência, vários players, vários. Não, tá? Então, não é contraditório quando você no vestibular ele disser assim, o capitalismo financeiro ele gerou muitos monopólios e também gerou oligopólios. O monopólio e oligopólio, de qualquer forma, são concentrações econômicas. Tá entendendo? Não é o fato de você falar assim, ah, não, ali é só uma empresa, ali são quatro, então tá ótimo, são quatro. Não, não tá ótimo. Você tem ali poucas empresas dominando o mercado. Então continua sendo um capitalismo que ele é muito o quê? Concentrador. Aqui no começo do capitalismo industrial, você ainda tinha mais concorrência, né? Principalmente nas fases iniciais da Revolução Industrial, você tinha, mas à medida que o tempo foi passando, você passa a entrar numa fase onde uma empresa vai dominando ali ou poucas empresas vão dominando. E outra, vão aparecendo formas de organização empresarial e tal que vão promovendo mais ainda essa concentração. Vamos dar exemplos. Os trustes, holdings e os cartéis. Então vamos lembrar esses conceitos bem rapidinho. O que é um truste? Vocês lembram? Quando as empresas vão se juntando. Então, por exemplo, você às vezes pega uma empresa aí como a Ambev, Skol, Brahma. Aí você vê que hoje, por exemplo, um bocado de marca de cerveja aí, ou é da Ambev, ou é, vamos supor, da Heineken. Eu não sei como é que tá o nome e tal. Quando você vai ver, você jura que uma cerveja dessa, por exemplo, sei lá, pega aí uma marca X, ela é independente, ela é. Não, quando você vai ver, pertence assim ao mesmo grupo. Mas a Qualitá é uma marca, né? Do Pão de Açúcar. Ela. Não, eu sei, mas o que é a ideia do truste? O truste é quando, por exemplo, apesar que essa ideia de conglomerado é um pouquinho diferente. Eu vamos pensar assim, presunto, por exemplo.
Você vai pegar da Sadia e da Perdigão. Mas hoje tem uma empresa acima que é a Brasil Foods, BR Foods, que é a junção da Sadia com a Perdigão. Claro, elas continuam mantendo a estrutura de cada uma, a marca de cada uma, mas elas, lembra que antes elas eram concorrentes mesmo, né? Você ficava Sadia, Perdigão, e elas criaram a BR Foods, a Brasil Foods. Então, quer dizer, você tem associações. As empresas ali, elas vão se juntando. Então, assim, se especula muito que será que isso é bom para o consumidor? Não é? Como é que fica? Né? E hold é quando você tem controle acionário de empresas. Então, realmente, esse capitalismo, a base dele é essa questão do financiamento, questão dos juros, a questão dos bancos. Os bancos ficaram muito fortes, né? Beleza. Aí tem um capitalismo hoje, sim, a gente pode pensar que, por exemplo, o capitalismo financeiro ele já é do final do século XIX, então virando ali para o século XX. Aí ele vai se fortalecendo e tal, né? A gente tem duas grandes crises que podem ser associadas a esse capitalismo, na verdade ao capitalismo, né? Que é a de 29 e a de 2008. É bom a gente lembrar que existe toda uma discussão hoje. Geralmente, o que a gente vê nos livros de história, de geografia e tal? Muito especialista associando a crise de 29 ao excesso de produção, que não acompanhou, né? A questão da a demanda não acompanhou, aquela coisa toda. Mas essencialmente, tem gente que diz que não, tem gente que diz que foram outros motivos, mas enfim. A crise de 29, que talvez seja a pior do capitalismo, foi pior do que a de 2008. Às vezes você fala assim, nossa, mas em 2008 os países estavam mais integrados ainda e tal. A de 29 foi muito pior. Né? Você vê a quantidade de anos que os Estados Unidos demoraram para se recuperar. O Brasil, na de 29, foi duramente abalado pela questão do café, que era o nosso grande mercado consumidor. Por um lado, também foi bom para o Brasil, se você pensar que a crise de 29 meio que deu um chega para lá na galera do café, e alguns pegaram e, cara, então vamos industrializar, porque o café está em decadência, já não é mais como era antes. Vamos pegar essa grana que a gente acumulou e vamos para a indústria. Aí vem o governo Vargas, aí vem o Estado Novo em 37, que vem com essa ideia realmente de vamos dar mais ênfase à industrialização. Mas, enfim, então a gente teve ali a crise de 29, a crise de 2008, ela, ela é dentro do mercado financeiro, literalmente. Porque o que é que foi a crise de 2008? O estopim dela, que depois vai para tudo, né? Mas o estopim dela foi onde? Exatamente no sistema financeiro. Foi naquela história do mercado subprime. O que era o mercado subprime? Aquela história das hipotecas podres que eles falavam. O que eram as hipotecas? Basicamente, aquele esquema de... Americano faz muito isso. Ele vai lá no banco, pega um dinheiro emprestado e coloca quem como garantia? A casa, né? Então, naquele filme A Grande Aposta, que eu indico demais, que tem no Netflix, é muito bom, gente. Agora sim, não sei se o pessoal consegue entender um pouco, porque tem umas nuances ali de economia, de coisa, mas tudo muito básico. É um filme super elogiado, A Grande Aposta, né? O Brad Pitt, tem o... Vou já lembrar o nome dele. Só ator mesmo assim, consagrado e tal. E é baseado na história real, né? E o que é que foi? Tinha gente que chegava às vezes num banco, aí pegava um valor lá, por exemplo, sei lá, US$ 200.000. Aí o cara dava a casa como garantia. Vamos supor que a casa valesse os US$ 200.000. Beleza. Mas aí acontecia às vezes o absurdo do cara chegar em outro banco, pegar o mesmo valor, US$ 200.000, só que dando a casa como garantia também. Os bancos achavam que era tão seguro isso, porque é aquela ideia que ninguém quer perder a casa, né? Geralmente é algo que realmente, como você coloca como garantia, e outra, mesmo que se o cara perdesse, você não pagasse para mim, o banco, qual era o meu raciocínio? Ah, cara, eu emprestei 200 mil. Vamos supor que a Joana já pagou uns 50 mil, aí tá me devendo 150. Se eu ainda pegar a casa dela que vale 200, leiloar e tal, não sei o quê, eu não fico no prejuízo. Então a ideia é que isso funcionava já há décadas nos Estados Unidos. Essa ideia de vou lá no banco, pego o dinheiro e boto a minha casa. Acontece que foi muita gente pegando, né?
E outra coisa, na hora que vai pegando, vai ali e tal, que um não conseguiu pagar o empréstimo, aí o banco, opa, vou pegar a casa. Mas peraí, essa casa tá para dois bancos. Ou então o primeiro banco pegou e o segundo, que ficou com o empréstimo. E aí? Aí é 200 mil para 400 mil de prejuízo para os bancos. E aí, para piorar a situação, é a história da lei da oferta e da procura. Na hora que estoura a tal da bolha imobiliária, que o que que é? Aquela história também da desconfiança, né? Começa, ele não conseguiu pagar, ele não, efeito cascata, dominó. De repente você tinha um monte de casa nos Estados Unidos para vender, os bancos tirarem um prejuízo, só que você sabe melhor do que eu. Primeiro, o país está em crise. Quem vai comprar essas casas? Muita gente desempregada, muita gente. Segundo, a casa que foi colocada com 200 mil de garantia para o banco, ela não valia mais 200 mil. Porque na hora que você estava cheio de casa para vender, o preço das casas não diminuiu. O preço das casas despencou. Aí que o baque foi grande, porque se o banco achava que ia vender a casa por 200 mil para tirar o prejuízo dele, a casa estava valendo 100 mil. Foi nessa época que teve até brasileiro, quem tinha grana, certo? Guardadinha, a gente comprando apartamento em Miami, porque é melhor. Que é um excelente negócio do ponto de vista assim, se o cara puder viajar e tal, colocar para aluguel para brasileiro. Às vezes, e nessa época, o boom aqui do mercado imobiliário estava muito forte, né? Então, às vezes, compensava você comprar um apartamento em Miami, simples, apartamento mais simples. Óbvio, ninguém está falando que é, né? Nova York nem pensar, que é sempre caro, mas eu digo assim, algumas. E tinha brasileiro que, rapaz, eu vou aproveitar, porque o negócio baixou. Nessa época, algumas charges da época, por exemplo, do Sinfrônio, aqui do jornal Acho que o Povo, era até a Casa Branca e a plaquinha, for sale, né? Quer dizer, o Obama estava vendendo até a Casa Branca. Era uma charge para dizer, poxa, e era cheio de placa, gente. É porque pega a transição, né? É, você pega a transição. É, porque aí sai o George W. Bush, se eu não me engano, aí você vai pegar já o Obama. Tanto é que ele é que faz o programa meio de recuperação, que alguns criticaram e tal. E aí, moral da história, teve gente morando em trailer, o americano foi morar muito em trailer, porque perdeu a casa. Tinha americano, eu lembro como se fosse hoje, reportagem do Fantástico. Ela morava, era uma mulher, ela morava sozinha dentro do carro dela, o guarda-roupa dela era o porta-mala. Então ela trocava de roupa, tal, dormia dentro do carro, aí eles dormiam às vezes em estacionamentos de, tipo, posto de gasolina, uma coisa para se sentir mais seguro. Entende? Aí assim, a crise, a bolha foi ali, o estopim foi ali, nos bancos e tal. Mas depois se alastra para quê? Para todo mundo. Porque como o sistema é muito dependente dos bancos, de financiamento, de tudo, na hora que os bancos estão ruins, se alastra para tudo. Aí foi para a indústria também. E outra, aí muita gente desempregada, muita gente sem quebradeira de banco, né, que foi a falência daquele Lehman Brothers, que era um banco que tinha acho que 150 anos. Aquela AIG, que era uma seguradora, ela teve ajuda do governo americano para não quebrar. Na época, o governo americano ajudou as empresas de carro, por exemplo, a Chrysler. Depois a Fiat foi lá, pegou a Chrysler também, comprou. E tinha muita gente falando, desde aqueles que defendiam, não, deixa quebrar, quem é mais liberal, né? Não, aí é do capitalismo, deixa quebrar. E gente falando, não, não podemos deixar quebrar, o Estado vai interferir. Até que teve gente na época dizendo que será que é uma volta do keynesianismo? Porque aí vamos lembrar, o que é o keynesianismo? Depois da crise de 29, muita gente alega o próprio New Deal nos Estados Unidos, que foi o programa de recuperação do presidente Roosevelt, lembram? Que o Roosevelt assume na crise de 29 lá e tal, aí ele pega e diz, olha, eu vou criar um programa. Como um símbolo, por exemplo, talvez desse plano dele, o New Deal, era aquela história de o Estado promover, às vezes, obras, né, como barragens hidrelétricas, fazer estrada, fazer ferrovia. Aí o Estado entraria muitas vezes com a grana, você faria a obra, para fazer a obra. Emprega gente, não emprega? Beleza. Para fazer a obra, vou ter que comprar também de empresas privadas o trilho, vou ter que comprar o
o cimento, vou ter que... Então, o Estado seria meio que, naquele momento ali, ele estaria fazendo o papel das empresas privadas que estariam em crise, aquela coisa toda aí. Não é todo mundo que defende isso, mas vamos ver. Em 29, o New Deal tinha muito isso, de uma interferência ali do Estado para poder ajudar a recuperar e tal. Vem a Segunda Guerra Mundial. Quando sai da Segunda Guerra, vou lá só para cá para depois a gente continuar, tem aquela conferência de Bretton Woods, que é uma cidadezinha americana. Já em 44, quem é um dos economistas assim que estava no auge? O Keynes. Quem é o Keynes? É o do keynesianismo. Então vamos lembrar, o mercantilismo não tinha uma grande intervenção do Estado? Depois não vem o liberalismo? O liberalismo já não fala em, olha, o Estado vai ficar mais na questão da segurança, de alguns direitos ali, tal, aquela coisa da garantir a propriedade privada, aquela coisa, mas na economia não. Ah, beleza. Depois vem o keynesianismo, muito forte depois da Segunda Guerra Mundial. Aí depois, nos anos 80, alguns países se fala em neoliberalismo. Tá entendendo? Então, às vezes você vai ver o capitalismo, ele é cheio de momentos assim, o Estado interferindo, aí o Estado se ausentando ali, diminuindo. O Estado interferindo, de repente o Estado diminuindo. Mas vamos lá. Nessa conferência de Bretton Woods, o Keynes estava na conferência de Bretton Woods. E o que era a conferência? Aqui ele criou, ou ajudou a criar, duas coisas, né? O FMI e o Banco Mundial. Então, são as duas instituições financeiras que existem até hoje, né? Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, aqui são instituições, ó, financeiras. Então, instituições financeiras. Eu acho que é a grande aposta, né? Porque a grande aposta tem esse nome, por quê? Porque no filme tem um cara que ele é meio que genial, assim, aqueles caras do mercado econômico, assim, mas bem, não é muito ortodoxo, não, sabe? Aí ele gerencia, tipo, fundo de investimento, que hoje tem muito isso. O que que é? A gente trabalha numa empresa e a gente vai pegando parte do salário, vai colocando num fundo, aí esse fundo tem, sei lá, 2, 3 bilhões. Aí uma pessoa gerencia esse fundo, aí vai vendo onde é que tem um investimento legal, pode ganhar ou pode perder, né? Ele no filme, ele gerencia, certo? Ele gerencia um fundo de investimento, aí ele começa a detectar esse problema do mercado imobiliário. Ele começa a detectar isso. Aí ele começa a pensar assim, rapaz, eu vou apostar, que o pessoal até fala assim, contra o sistema. Tanto é que tem uma cena no filme que ele vai no banco, não sei se é o Goldman Sachs, o que que é, aí ele diz assim, ó, eu quero fazer tipo um seguro de tantos bilhões e tal, porque eu sei que os bancos aqui vão... A moçada do banco ri dele. Ele diz assim, cara, isso é um doidinho. Porque os bancos tinham tanta ideia que nunca tinha acontecido isso, e da onde as pessoas vão deixar de pagar, da onde que vai ter uma bolha imobiliária, da onde que não, a casa é sagrada para o americano, que é mesmo. Aquela ideia de ter a casa, né, e tal. E ele identifica. Não só ele, mas uns caras lá. Aí a moral da história é essa. E ele fica apostando, e o pessoal até fala assim, cara, tu não é americano não, tu tá apostando contra a economia americana, e ele fala, não, não é isso, é fato, é porque eu tô vendo que o negócio está indo para esse lado. Então ele detecta antes. Aí por isso que chama a grande aposta, que alguns lá já perceberam e disseram, cara, eu vou me antecipar, e eu vou ganhar dinheiro com essa quebradeira. Então por isso que fala mesmo que enquanto numa crise uns choram, outros vendem lenço, mas também assim, um ganha e outro perde. E no filme é isso, eles ganham muita grana apostando contra, entre aspas, o sistema financeiro ali, principalmente o mercado imobiliário. Bom, mas vamos lá. Aí, essa conferência de Bretton Woods é a ideia do FMI e do Banco Mundial.
Ao pé da letra, isso aqui é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Gama, onde é que é a sede desses dois órgãos? Na capital dos Estados Unidos, né? É lá em Washington mesmo, capital dos Estados Unidos. Isso já mostra o peso que os americanos iriam ter no pós-guerra, né? Você faz a conferência lá, os dois instituições financeiras, né? São sediadas em Washington. Olha só o peso que os americanos tinham, né? Também a Europa estava destruída, né? Aí você realmente, quem estava ali, né? Estados Unidos. Então vamos fazer a conferência lá. Vamos deixar lá né? A própria ONU, em 45, é interessante. Quando ela é criada lá nos Estados Unidos, na Conferência de São Francisco, e a sede principal dela é em Nova York. Olha, mais uma vez, você vendo o peso que os americanos teriam no mundo, pós-guerra. Até hoje está lá, gente, o FMI, o Banco Mundial em Washington, e a ONU lá em Nova York. Agora, o que eu acho interessante, qual era a ideia do Keynes? A ideia do Keynes era, eu não posso deixar, por exemplo, um país quebrar. Por que eu não posso? Porque aquele país quebrando, é. E ele tinha muita ideia, o Keynes, por exemplo, ele falava assim, havia muita gente que relacionava a teoria dele com a Segunda Guerra Mundial. Como assim? Havia quem dissesse que, por exemplo, se eu deixar o meu vizinho muito pobre ou muito lascado economicamente, isso pode gerar lá na frente um conflito comigo. Então, ele muitas vezes tinha um pensamento, né, todo mundo concorda, né? Aquele negócio, é teoria econômica. Tem gente que odeia o keynesianismo, como tem gente que acha bacana, tem gente que odeia o liberalismo, como tem gente que curte. É aquele negócio, né? Ninguém é senhor da verdade, cada um. E talvez eu pense que não seja nem assim, qual é o melhor, qual é o pior. Você precisa ver em que momentos da história usaram mais um, usaram mais o outro. Não é fazer juízo de valor, né? É você ver assim, ó, em que momento usou esse, em que momento usou esse aqui. Então, enfim. E a ideia dele era muito assim, ó, o que é o FMI? O FMI, Joana, ia ser assim, no momento de crise que o país estava vivenciando, os países que emprestam para o fundo, que aí como é que funciona o FMI? A Joana é os Estados Unidos, aí a Joana vai lá todos os anos e bota uma cota de tanto em dólares. Aí fica lá. Tu é o Brasil, vai lá e empresta um tanto. O outro é a Arábia Saudita, vai lá e coloca um dinheiro no fundo. Aí o fundo fica com a grana. Aí aquele país ele está em crise. Vamos emprestar dinheiro para ele? Bora. Só que na hora que o fundo empresta, o fundo ele quer contrapartida. Qual é? Não estou nem falando de receber depois o dinheiro com juros, que é óbvio. Quem empresta quer receber com juros e correção. Mas é muita ideia de que, olha, eu te empresto, mas eu preciso ter uma garantia que você vai me pagar, devolver. E outra, eu estou lhe emprestando porque é aquela ideia que, olha, eu não quero que você quebre, então eu vou fazer aqui algumas imposições. Então, realmente, tem gente que questionava muito o FMI, principalmente partidos de esquerda na época e tudo, falava assim, a cartilha do FMI. E é verdade. O FMI às vezes chegava e falava, eu estou te emprestando, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso na economia, tá certo? E às vezes são medidas que são muito impopulares. Por exemplo, às vezes o FMI ele cobra muito as famosas, que você já caiu no Enem, medidas de austeridade econômica. O que é austeridade? Essa palavra. Quando alguém fala na economia, está tomando medidas de austeridade. É principalmente aquela lógica de que eu vou cortar gastos, apertar ali as contas públicas. Só que vocês sabem que isso pode até dar um efeito mais para frente, até positivo e tal, porque mas no primeiro momento o país já está em crise, né? Aí você vai e corta gastos ou investimentos. Então você vai lá e vou tirar ali um pouco do dinheiro das universidades federais, vou tirar ali dinheiro aqui nesse investimento na saúde, vou ali, querendo ou não, o governo atual ele faz muita medida de austeridade. Agora, por um lado, os economistas dizem que você precisa reequilibrar as contas.
Mas não deixa de ser impopular. Às vezes você chega no funcionário público e assim, olha, ele tem uma gratificação ali porque ele trabalha à noite. Aí vamos diminuir essa gratificação. Ou então vamos tirar essa gratificação. Então você enxuga, você economiza, mas ao mesmo tempo você gera atritos com a população. Então é normal. Né? Aí são os conflitos que vão vindo dessa questão capitalista. Do FMI, e primeiro você ganha status geopolítico. Você lembra que o Brasil tinha aquela história de devedor passou a ser credor. Né? O Brasil, durante anos, realmente ficou pegando dinheiro emprestado. Até na época do Fernando Henrique Cardoso ainda, era muito comum a gente pegar dinheiro emprestado do FMI. O Brasil ficou anos com dívida, né? Com o FMI. A gente depois conseguiu pegar aquela fase que a gente acumulou muitas divisas, que até hoje o Brasil ainda tem muitas divisas. O Brasil chegou numa época a ser um dos 10 países com mais divisas proporcionalmente por habitante. Mas isso foi graças a quê? Balança comercial favorável. Nós pegamos aquela época muito boa dos anos ali 2006, 7, 8, 9, 10, de exportações de soja, minério de ferro, aquela coisa toda. Aí a gente começou a exportar mais em valor do que o que a gente importava. Aí nós chegamos a ter, se não me engano, 200 e tantos bilhões de dólares em reservas. Que na época era tanta reserva comparado ao tamanho da população, que vocês vão lembrar que as agências de classificação de risco, o que são as agências de classificação de risco? Aquelas chamadas agências de rating. O que é o rating? É aquela nota que eles dão na forma de letrinhas para os países, para dizer assim, esse país é confiável para você investir, ou esse país é confiável, pode emprestar dinheiro para ele a juros menores. Porque você sabe como é a questão do empréstimo, né? A história do empréstimo, ela é interessante que ela é o contrário. Às vezes, quem mais precisa, o cara pobre, ele pega dinheiro no banco com juro altíssimo. Quem tem muita grana e dá uma garantia às vezes, ou o banco vê que o cara pega a juros menores. Então o banco às vezes entende que, por exemplo, aquele cara ali, ele tem posse, ele tem não sei quantos apartamentos, ele tem não sei o que, esse cara aqui, a chance dele me dar um calote em tese, né, é menor. Mas o cara ali, então essa nota de classificação de risco, ela é importante dentro dessa visão capitalista financeira, para dizer assim, as empresas estão dando o aval. Claro que aí começa também toda a desconfiança. Será que essas empresas, agências de classificação de risco, elas não têm um viés também de interesse? Será que na hora que elas dizem que a empresa tal, que elas classificam também às vezes empresas, tipo a Petrobras, ela dá a nota, né? Então, assim, óbvio que a gente desconfia, criticamente, que ninguém aqui é bobo, que essas empresas, às vezes, a sede delas é Europa e Estados Unidos. Aí elas dão a classificação de risco, sabe? Mas, enfim, em 2008, o Brasil foi classificado como investment grade. É o famoso grau de investimento. O que é o grau de investimento? Pensa tipo numa nota de corte aqui que quando você atinge, tá dando um recado assim para o mundo, ó, vem investir aqui porque o Brasil tá legal, né? Grau de investimento. Lembra que depois nós perdemos o grau de investimento? Acho depois de 2014, não lembro, com a crise e tal, até acho que um pouco antes, em algum momento lá a gente perde essa nota. Aí o que acontece? Você às vezes vai pegar dinheiro emprestado lá fora com bancos, aí o banco tal não quer te emprestar, porque você está com a nota de classificação de risco ruim. Aí, como é geralmente no Brasil, quando os bancos mais conhecidos não emprestam, aí tem aquele que vem e diz assim: eu empresto até para quem está negativado. Não tem a propaganda? O que é o negativado? Até você que está com o nome sujo de mal pagador, eu vou lhe emprestar, viu? Contudo, todavia, quando você vai ver o juro, o outro já era alto, né? Dos bancos tradicionais. Quando você vai para um banco desse que não é o tão, ó, os juros. Então, querendo ou não, tem essas classificações aí de risco e tal, né? Aquela coisa toda, investment grade, parará.
E aí são as agências de classificação de risco, como a Moody's e outras aí, né? Aí um detalhezinho. O Banco Mundial já empresta dinheiro para quê? O FMI é quando o país está mais em crise economicamente, então é para ele tentar sair daquela crise e tal. Esse aqui empresta mais dinheiro para obras de infraestrutura, certo? Obra de infraestrutura e algumas obras de combate à pobreza. O nome já diz, né? O nome meu que já diz quando ele fala assim, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, assim, em outras palavras, tu quer fazer uma obra, tipo a transposição do Rio São Francisco. Se tivesse que pedir dinheiro emprestado, ia pedir para qual dos dois? Para o Banco Mundial, né? Agora, estou em crise econômica, preciso de uma grana ali porque houve uma grande fuga de dólares do país, aí o valor do dólar aqui está altíssimo, aí eu preciso trazer dólares meio que para colocar no mercado, no setor financeiro, para dar uma baixada no dólar. Aí você vai recorrer ao FMI. Não, a gente fala dólar, né, de maneira geral, mas o dólar apesar que aqui foi criado aquele padrão, né, do ouro, aquela história do dólar, o dólar virou a moeda padrão mundial aqui, mas você sabe que depois isso caiu, né, por terra. Mas aqui o dólar era tão forte, e realmente o dólar americano, né, que tem dólar canadense, tem dólar aí australiano, né, e tal, o dólar estadunidense virou a referência mundial. Até que até hoje, quando a gente fala assim, ainda hoje, vou fazer uma viagem. Se você for fazer uma viagem para o Chile, que a moeda lá é peso, mas você vai se balizar pelo dólar. É. E não, e é aquela velha história, às vezes, por exemplo, tem país até que a economia é dolarizada. Você vai na Argentina, os caras fazem muita negociação direto em dólar. No Uruguai ainda tem também. No Paraguai nem se fala. O Paraguai, quando você vai comprar nas lojas, você às vezes leva os reais aqui, vai lá eu fui assim, em 2012, 13, levei reais, quando chegou nas lojas, preço todo em dólar. De tudo, o preço é em dólar. Não é nem Guarani e nem real, dólar. Aí eu subo, vou lá no Shopping Del Leste, lá no andar lá, o último, tudo de vidro lá, segurança e tal. Você dá os reais, sai com dólar. Aí tu faz as compras no Paraguai com dólar, né? Então, assim, houve já essa questão de que o dólar foi durante muito tempo a moeda padrão mundial, mas depois cai um pouco por terra. Até a questão do euro é uma ideia de fazer frente também ao dólar, né? Então, a criação do euro, ela vem também mais à frente como aquela ideia de que a gente precisa fazer frente ao dólar, né? Mas o que a gente chama de divisas? São moedas fortes, que são aceitas internacionalmente. Então, um euro, um dólar, né? Acho que tem o dólar de Hong Kong, se eu não me engano, são moedas que são muito aceitas internacionalmente, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, rapidinho aqui para a gente seguir então. Capitalismo comercial, industrial, financeiro. O que é esse informacional? É o de hoje dos caras que internet, telecomunicações, então Google, Facebook. Hoje são os caras que são muito ricos no mundo, está cada vez mais pautado nessas empresas de telecomunicações, né? Facebook, Instagram, Google, Yahoo. Então, né, uma fase aqui, por isso que a gente bota um ponto de interrogação, que esse capitalismo ele está se fortalecendo. As revoluções industriais, nós já vimos, aqui eu só coloquei para a gente relembrar, mas já foi visto, primeira, segunda, terceira e a 4.0, né? Aí, globalização, existe uma discussão, essa globalização começa quando? É muito difícil precisar, mas a gente vai ver muito autor dizendo que já na expansão marítima, nas grandes navegações ali, 1500, 1600, 1700,
já há uma ideia de globalização. O que é fato? É que o processo se intensifica e ninguém discorda. O processo se intensifica a partir de 1970, com base na terceira revolução industrial, que também é chamada de técnico-científica. Então, quando você tem o grande desenvolvimento aqui, ó, dos meios de transporte, eles vão ficando mais rápidos, mais modernos, com maior capacidade de carga, certo? As telecomunicações também, elas vão se fortalecendo. Gente, você pega aí um cabo desse de fibra ótica, você pega depois, olha, essa internet 5G, eu morro de dizer para vocês, ela vai ser algo assim, para a lógica capitalista, para o sistema. Aí você imagina que é aí que as empresas de informação, que quem vai deter informação e quem vai ser cada vez mais poderoso. Os países, por isso que eu digo para vocês, os países, todos eles hoje, as grandes potências, têm as suas agências para monitorar. Gente, tudo hoje é algoritmo, tudo hoje é incrível. Até um Spotify desse eu estava vendo, né? A gente começa deixa naquela música, aí quando aparece outra, quando tá no aleatório, né? Aí você muda logo, aí depois a outra deixou aquela ali, aí ele vai reconhecendo. Opa, o cara gosta, o cara não gosta de ouvir esse cara aqui não, mas esse aqui ele vai deixando. Então depois eu vou fazer uma playlist para ele, vou sugerir, e é incrível. Aí você já é vendido como informação. Já é vendido de repente pro show daquela banda que vai ter em Fortaleza, sei lá, vamos dar uma ideia. Aí os caras já mandam diretamente para mim. Olha, vai ter o show do. Então, Spotify já vai ver. Gente, é todo o tempo a gente dando. Não tem para onde correr. Olha, ciência de dados, Big Data. Vou de dizer para vocês. E agora, chegando a essas escolas, até entrei em contato com uma para ver se eu coloco meu filho. Chegou essa. Já tem, né? A Infinity. E chegou uma agora que é a. Nossa, agora me falhou o nome. E bastou aparecer na propaganda do Instagram. Aí eu achei bacana. Era um curso de 1 ano de ciências de dados, análise de dados. Aí eu peguei e disse, vou perguntar quanto é e tal. Aí tinha lá, acessar o perfil, né? Eu acessei o perfil, entrei no WhatsApp, ela me mandou e tal. Pronto, bastou isso. Agora, direto minhas propagandas que eu recebo no Instagram são também de cursos de Big Data, de análise de dados e tal. É, não, e aí vai tudo. Olha, você imagina, tudo, tudo, tudo. Gente, informação vai ser poder. Mas não é só informação pela informação. É você converter a informação em valor para aquela empresa. E é isso, não tem mais para onde correr. Por isso que a TI é precisando de gente todo o tempo, porque tudo está informatizado. Por isso que a análise de dados, todo mundo vai precisar. Um curso desse vai precisar ver o perfil de cada um de vocês, o que, que vai oferecer. A padaria vai precisar, o pão de açúcar vai. Uma vez o Pão de Açúcar mandou para mim uma pesquisa, aí depois na metade eu desisti. Nossa, é aquele tal da recompensa, né, do biscoitinho. Você responder tudo, depois gerar talvez um desconto, olha, tem um negócio no final, para o cara se engajar, né? Meu irmão, e era assim, eles estavam com a ideia de reformular as padarias dentro do supermercado, né, Pão de Açúcar. E a ideia deles era assim, com que frequência você visita e tal a padaria do Pão de Açúcar? Pá, 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 pá. Beleza. Você gostaria de, se a padaria tivesse isso, o que que você, se tivesse aqui, você gostaria de comer e tal, não sei o que, de comprar? Cara, depois eles vão aprofundando e é incrível. O algoritmo, uma coisa como é. Aí é assim, entre esses pães, aí a foto dos pães, o que que mais lhe agrada? Pá, 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 pá. Cara, os caras vão traçando tudo. Esses aplicativos hoje do Pão de Açúcar que a gente entra para o seu desconto é personalizado. Tem desconto que vem para mim e não vem para a Joana. Da Drogazil. Mas ao mesmo tempo aquilo ali também é uma forma de. Não é só assim, vou fidelizar ele, porque eu sei que ele gosta disso, aí eu vou dar um desconto, quando chegar aqui eu ganho na outra coisa. Mas é uma ideia também que eles podem até vender isso para outras empresas. Então, informação é, é o mote hoje em dia. Realmente o que vai dar dinheiro. Então, quem for muito bom nesse negócio de análise de dados, de Big Data, que é gerenciamento de Big Data, cara, as empresas vão cada vez mais em cima disso. Não tem para onde correr. Por isso que a gente fala em capitalismo informacional, né? Aí vamos lá.
Isso aqui já foi, Conferência de Bretton Woods. Aí vamos para a criação da ONU, em 45. Dois órgãos mais importantes da ONU, Assembleia Geral. Por coincidência, o Brasil é o que abre a Assembleia Geral, o primeiro a discursar, certo? Conselho de Segurança, que há quem diga que talvez seja mais importante que a Assembleia Geral. Eu costumo dizer assim, a Assembleia Geral é mais democrática, né? Todo mundo ali tem voz, tem voto, tem... O Conselho de Segurança é aquela coisa mais restrita nos bonitões aqui, são 15 membros, mais os 5 permanentes hoje em dia, né? Eu falei para vocês já que Taiwan era antigamente, aí foi tirada, e a China ficou com a vaga de Taiwan. Então vamos pensar quem é o Conselho de Segurança Permanente. Estados Unidos, Rússia, China, o Reino Unido, Inglaterra, né? E a França. Por décadas, coincidia deles serem o chamado Clube Atômico. O que era o Clube Atômico? Eles eram 5 países do mundo que tinham bombas nucleares. Por isso que muita gente começava a associar e falava assim, ah, tá vendo, ó, ter bomba nuclear é tão importante que faz os caras serem membros permanentes. Mas não era só isso, né? Tanto é que, assim, o Paquistão depois fez sua bomba nuclear e a Índia, mas eles nunca entraram no Conselho de Segurança. Só que aí é interessante, questão do Enem 2018, eu acho, 19, acho que 18. O Enem cobrou o G4. O que é o G4? É um grupo formado, não, por Brasil, ok? Alemanha, Japão e Índia. Meio que nada a ver, né? O cara fica assim, Brasil. Tá confundindo não com outro G? Mas o que é o G4 e por que a gente está falando sobre ele? O G4, ó. Ah, sim, sim. Não, mas é a tríade. Ah, não, não, mas é outra coisa, né? Esse G4, o que é? Se vocês quiserem anotar aí, são os países que querem reforma do Conselho de Segurança, tá? E assim caiu no Enem em 2017, 2018. Então são os países que querem reforma do Conselho de Segurança da ONU. Hã? Eles querem, no final das contas, eles querem ser membros permanentes. É muito óbvio, né? Quem não quer, mas eles têm uma posição muito forte. O Brasil já vem desde Fernando Henrique passando por essa ideia de, olha, o Brasil às vezes ele se coloca como sendo, por exemplo, ah, eu seria o grande representante da América Latina, entendeu? Teoricamente, mas, por exemplo, a Argentina, com toda a decadência, ela ainda traz aquele resquício lá atrás de que ela também seria meio que a potência da América Latina. A gente sabe, por exemplo, você pegar o México hoje, economicamente, supera a Argentina em muito. Mas os argentinos já houve uma época mesmo, ainda mais quando a economia deles era muito forte e era um país com as condições sociais, ainda hoje eu acho interessante. Com toda a crise que eles passam desde 2001, eles ainda têm indicadores sociais que são muito melhores do que o Brasil. Mas é aquela história que quando você constrói uma educação melhor, uma coisa, mesmo com crise, aquilo vai perdurando positivamente, né? Não, acho que não é nem essa discussão muito sobre isso. É que, por exemplo, se você pegar a educação uruguaia, ela é melhor do que a brasileira. Se você for olhar, às vezes, o resultado desses países em avaliações internacionais, ou se você for olhar de maneira geral, e assim, são países menos violentos, são países onde a questão social, com toda a crise, ela ainda às vezes é melhor do que no Brasil. Mas economicamente é fato que a Argentina desceu muito a ladeira, né? A gente vê a inflação hoje altíssima, a gente vê desemprego, a gente vê muito argentino. O Uruguai já fazia muito isso, de deixar o Uruguai para a Europa.
Hoje tem muito argentino deixando a Argentina e procurando outros países. Muito. Desiludido e tal, com a crise econômica e tudo, gente jovem. Aí da tal idade o cara, não vou ficar aqui. Eu vou tentar outro país lá fora. E muito com alvo de Europa, né? Mas enfim. E aí o que eu estava colocando? Eles querem muito uma vaga. Só que é difícil a situação deles, por quê? Porque sempre você vai enfrentar a resistência de alguém. Então, por exemplo, a Índia, ela não é vista com bons olhos pela China, nem o Japão, que tem uma rivalidade histórica com a China. E a Índia também, até pela região da Caxemira. A China não gosta nada da ideia desses dois países. Tá? O Brasil acaba aquela história. Se o Brasil entra, eu estou dando a chance para os outros falarem, opa, então eu também. E outra, tá muito bom para os 5 ficarem como está. Para que eles vão querer abrir? É, tem até que ver, né? Porque assim, porque os países às vezes eles são amiguinhos ali na União Europeia, França e Alemanha, só que vocês sabem que na hora da geopolítica, na hora da coisa, e o cara dá um chega para lá, né? O cara, não, eu que quero ter esse status de membro permanente. A Alemanha, que é a minha vizinha. Né? E outra, é, eles falam muito também, tem uma questão do Enem, que é interessante essa questão. É uma que eles trazem um mapa falando assim das grandes civilizações do mundo. Aí eles trazem assim, a civilização japonesa, a civilização latino-americana, a civilização africana. Aí ele costuma colocar, é uma provocação essa questão, na verdade. Ele diz assim: será que, tipo, o ideal não seria que cada civilização dessa tivesse um representante? Só que aí, por exemplo, a civilização islâmica, a civilização. Aí é que tá. Aí a discussão é assim: quem seria o representante da América Latina? O Brasil? Tá, vamos lá deixar o Brasil. Aí quem seria o representante da África? África do Sul? Por que ela? Como é que os outros países africanos iriam se colocar? Não, por que ela? Por que não sou eu a Nigéria, que sou o mais populoso? Aí o Egito, por que não sou eu que tenho uma... Aí no mundo muçulmano, quem é que você vai colocar? Aí você vai chamar, vamos lá, eu vou chamar a Arábia Saudita, porque foi ali onde veio o profeta, aquela coisa toda, é onde está Meca, Medina e tal. Vocês sabem que dentro do mundo muçulmano, nós vamos ter aquele racha entre sunita e xiita. Se você chama a Arábia Saudita, como é que o grande inimigo da Arábia Saudita, que é o Irã, porque há um mito de que os países do Oriente Médio são todos irmãos, se amam de paixão, porque são todos islâmicos e tal. Vocês sabem que Irã e Arábia Saudita são inimigos mortais. Mortais mesmo. Certo? E o Irã se coloca como: eu sou o grande representante dos xiitas, e a Arábia Saudita, eu sou o grande representante dos sunitas. Por que não seria a Indonésia, que eu não sei se vocês sabem, o país que tem o maior número de muçulmanos no mundo, nem fica no Oriente Médio? É a Indonésia, sabia? A Indonésia é que tem o maior número de muçulmanos no mundo. Aí a Indonésia poderia virar e falar: peraí, qual é o critério? Então, resumindo também, é muito chapéu para pouca cabeça. E outra, os bonitões aqui não vão querer uma reforma dessa. Agora, o mundo não é mais o mundo, gente, pós ali Segunda Guerra Mundial. Então, como é que fica? Por que só eles 5 têm direito? Então, fica sempre aquela discussão. Aí o G4, essa era a questão do Enem, ele fala muito disso. Olha, esses países querem uma reforma de setor. Os 10 rotativos, eles ficam 2 anos e vão embora. Lembrando que o Brasil está no momento desses 2 anos. Entrou no começo desse ano. Então, esse ano que vem, o Brasil está como membro rotativo. Por isso que o Brasil teve uma importância agora, né, relativa, nesse conflito da Ucrânia com a Rússia e vice-versa. Né? Quem é o G7? Antigamente o pessoal falava assim: o G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Eu acho isso errado. Das maiores economias. Está errado. Porque a China é a segunda maior economia do mundo. E ela não está no G7. Então, quem era o G7?
são aqueles países que eles são desenvolvidos. Então, eu costumo dizer que são os países desenvolvidos mais ricos do mundo. Eu também não gosto quando a William Bonner vai dizer assim, os 7 países mais industrializados do mundo. Não está correto, porque a China é muito industrializada e não está ali. Ao pé da letra é assim, o G7 são 7 países desenvolvidos, certo? Que têm os maiores PIBs. Por isso que a China não entraria. Quem é o G7? Eu vou puxar para cá. Ó. Então, o G7 seria os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e o Canadá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês acham que eles continuam com a mesma força ou esse G7 anda perdendo força? Perde porque hoje se fala muito nos países emergentes. Então, achar que o G7 ainda vai conseguir dar as cartas no mundo, né? Não vai ser bem assim, porque os países emergentes vêm ganhando força. Então, eu preciso ter um outro grupo que coloque também os países emergentes no meio. Esse grupo quem é? O G20. Aí no G20 o Brasil tá? Tá. A China tá? Tá. A Índia também. A África do Sul. A Argentina tá. Certo? É, a Indonésia está. Beleza? A Turquia, a Arábia Saudita. Então você tem os emergentes também no G20, fora os desenvolvidos. Quem é o G8? O G8 nada mais é do que o G7 mais a Rússia. Por que chamar a Rússia para o grupo? Por questões principalmente geopolíticas. Está suspensa atualmente. Por que está suspenso? Por conta da guerra da Ucrânia. Como a Rússia foi suspensa aí de um monte de coisa, né? Por exemplo, Grande Prêmio de Moscou, de Fórmula 1, cancelado, né? Mas a Copa, eles não puderam jogar, eles estavam na repescagem, uma coisa assim, e eles foram já cortados, né? A FIFA, se não. Tanto é que, eu não sei se era a Polônia, já passou, foi direto para o outro jogo e conseguiu classificar. E o que eu acho interessante, a Polônia é quem mais está dando refúgio, né? A galera da Ucrânia. Então era um jogo que é meio que Rússia e Polônia. Só que já foi lá e vocês sabem que a Ucrânia quase que foi o último jogo, né? Aí foi Ucrânia e quem, gente? Aí a pobre da Ucrânia perdeu, né? Mas foi Ucrânia e a última seleção que classificou para a Copa foi a. Não, já. Os País de Gales, não. Acho que foi o País de Gales. Acho que tenho quase certeza que foi o País de Gales. Jogou Ucrânia, depois você vê. Ucrânia e País de Gales, e quem ganhasse ali ia para a Copa. Era a última vaga, parece. Aí o País de Gales ganhou, né? Quer ver? Dá uma olhadinha, tenho quase certeza. Mas a Ucrânia quase que ainda ia para a Copa, né? Aí esse é aquele negócio, né? Para quem vibra pelo lado ucraniano, dizer, ixi, a Rússia ficou, a Ucrânia foi. Não sei se ia ter manifestações políticas, provavelmente sim, né? Mas não, o País de Gales foi lá e ficou com a vaga, né? Não sei, né? Em tese. Mas é também assim, nem todo atleta estava, aí também era meio injusto, né? Tudo bem, aqueles. É, é. É. Isso é histórico, né? Esse problema do doping, das coisas, das manipulações. Consiga, né?
E assim, durante principalmente a Guerra Fria, o esporte era muito usado como propaganda política, gente. Muito usado. Ainda hoje, é. Não, e outra coisa, o esporte antigamente era muita coisa geopolítica. Hoje é lucrativo, é grana demais. Por isso que ninguém quer ficar de fora. Quando você vê assim, a China querendo desenvolver uma liga de futebol, os Estados Unidos nunca desistiram da liga de futebol deles. Vez outras eles ainda tentam levar. Tanto é que é interessante. Você às vezes não leva jogador no auge da carreira para esses países. Porque eles às vezes não iam nem querer ir. Talvez pela grana assim, mas aquela história. Mas eu vou me enfiar num time desse, ninguém vai me ver e tal. Mas às vezes nem é interessante. O bom para um time desse, às vezes chinês, americano, é levar o cara já que não joga mais nada. Mas o cara é famoso e vende camisa e leva o cara para o estádio. O cara tenta popularizar o esporte lá. É, não, por isso que esses caras, por exemplo, David Beckham, não sei o que, os caras muito famosos, você leva eles lá no final de carreira. Porque é para ganhar, é trazer. Cara, ninguém quer ficar de fora. O esporte virou algo extremamente lucrativo. O entretenimento também virou algo, não tem para onde correr. Conto para vocês, por isso que a Coreia do Sul, K-pop, faz parte da política externa dela, de popularizar o país lá fora, trazer o mundo mais para o lado da Coreia do Sul do que norte-coreano, ganhar grana também. O cinema coreano, as séries coreanas, é impressionante. Então, toda essa estratégia. A gente vai parar por aqui, porque isso aqui é mais complicadinho. Semana que vem eu continuo. O G20 tem país, então, desenvolvido e país emergente. Beleza?